Tempos em que uns vigiavam e outros fugiam. É uma história muito interessante nesta reportagem que temos agora para vos mostrar. Olá, sejam bem-vindos à Vila de Jurumanha. Fica no concelho do Alandroal e hoje vou falar-vos da rota Pica-Chouriços. Isto não tem a ver com gastronomia, pois não, Célia? Não, de modo nenhum. A Célia é da Câmara Municipal do Alandroal, portanto, certamente contará a história toda dos contrabandistas há uns aninhos atrás, não é? Sim, há uns bons anos. A Rota Pica-Chouriço é, por assim dizer, é uma forma de revisitar, de algum modo, aquilo que faz parte da história da Raia Alentejana. Visitar outros tempos, no sentido de sabermos como eram feitas as transações comerciais entre os dois países, ainda que há a revelia daquilo que era a pertença dos Estados, não é? Isso foi há quanto tempo? E já foi ainda antes de 74 e depois continuou nos anos seguintes, já um bocadinho já de forma moderada. Eu mesma me lembro de ouvir falar de muitas histórias do contrabando. Eu imagino. Entretanto, também interessa dizer que durante os dias 30 e 31 de maio as pessoas poderão vir até aqui conhecer muito mais, não é? Exatamente. Basicamente, nos dias 30 nós vamos ter atividades com as crianças das escolas locais, em que elas vão perceber um pouco mais daquilo que é a Rota Pica-Chouriços, daquilo que significava também o contrabando no concelho do Alandroal. No dia 31 vai existir um outro evento da responsabilidade da empresa Spira, no qual a Câmara Municipal do Alandroal também é parceira, e nesse evento pretende-se que outros que não de aqui, que não os locais, conheçam aquilo que era efetivamente as rotas do contrabando, aquilo que era o contrabando. Vamos ter também, de algum modo, pessoas que vão falar, guardas fiscais, os pica-chouriços, e os contrabandistas que nos vão falar também das suas histórias, daquilo que eles faziam, de várias passagens de situações que lhe tinham acontecido durante aquela altura. Basicamente será isso que vai acontecer. E agora vamos conhecer o Sr. Martins, guarda fiscal. Ai, nem imaginam as histórias que ele tem para contar. Sr. Martins, conte-me tudo, eu quero saber as histórias. O que é que acontecia aqui no Rio Guadiana? Ora, aqui no Rio Guadiana acontecia muitas coisas. Mas a primeira missão da Guarda Fiscal era a nossa missão, logo quando nós fomos para a Guarda, fomos explicado que a missão da Guarda Fiscal que era evitar e reprimir as infrações fiscais. E o que é que isso significava exatamente? Ora, evitar que era, a nossa presidente evitava os contrabandistas, não é? Evitava deles entrarem ou saírem no nosso país. E reprimir, que seria a mesma coisa. E esta história dos pica-chouriços? Esta história dos pica-chouriços não foi bem no meu tempo, mas porque eu ouvi dizer, os pica-chouriços, portanto, havia carros que andavam na extração de areia entre Espanha e Portugal e em vários sítios, não é? E onde passavam, vinham carregados de areia, via-se o pica-chouriço, que seria um ferro com uma agulha grande, para a gente picar na areia, a ver se havia algumas coisas escondidas lá por baixo da areia. O que é que estava lá escondido? Por acaso, eu não encontrei nada, não é? Mas muitas vezes viria, se calhar, café, droga, ou pirex, umas coisas qualquer que eles trouxessem para cá. Que era o contrabando. Ou seja, havia contrabando de café, portanto, levavam o café daqui para a Espanha, era isso? Sim. O café daqui para a Espanha, porque daqui deste lado estava livre. A Espanha é que era proibido, pronto, já seria contrabandeado. E em troca traziam? Traziam pirex, traziam azeite, traziam chocolate. Ora! Tachos, até havia uma história que a gente dizia, quem quer tacho vai à Guarda Fiscal. Como é que era? Quando os apanhavam? Eles desatavam a fugir por aí? Umas vezes, quando tinham tempo, largavam a carga e fugiam. E outras vezes, trazíamos para o posto, mas poucas vezes. Isso foi antes do 25 de Abril, em 72. Foi antes do 25 de Abril. E depois? Mas antes do 25 de Abril, mas não quando vim para a Guarda, aconteceu uma gente, havia partes que faziam a gente até os mais velhos. E num sítio, na Guarda Fiscal, onde acontece, para a gente apanhar, para estarmos descansados, para apanharmos os guardas, os contrabandistas, sabe o que é que a gente fazia? Não. Nas veredas onde eles passavam, atávamos uma corda de um lado e outra corda do outro lado. E punhamos um escolhinho. Porque ele, quando vinha... Não fuja, não, quando ele vinha, encalhava na corda e o escolho tocava. Mas se estivesse a dormir, acordava. Cá está a campanha para eu acordar. É verdade. A gente, pronto, fazia muitas coisas. E quando aparecia, o que é que eles faziam? Quando fazia, levávamos para o posto, outra vez tirávamos as coisas, mandávamos embora, porque não se podia fazer, não é? E vai-te embora, fugiste, pronto. E deixava. Ninguém ouviu. Ninguém está a ouvir. E pronto, eles abalavam, levavam as coisas aquelas que entendiam para o posto, e depois faziam, levantávamos o balde com arguido desconhecido. Que era o que se tinha que fazer. E ainda há contrabandistas?
Sim, ainda há contrabandistas já dos tais, já de outros produtos. Colarinho alto, foi. Colarinho branco. Foi, drogas e não sei o quê. Agora aqui na nossa zona isto acabou. Mário, estava já aqui a ver o que é a rota pica-chouriços. Primeiro, pica-chouriços não tem nada a ver com a gastronomia. Era um Eu utensílio sei que os guardas tu na fiscais... terça-feira estavas todo contente, a Pois, achar eu que nós pensei aqui que- no programa íamos ter aqui uma Pelo menos prova um petisco. de enchidos ou de coisa que se Era bate. um ferro que usavam os guardas fiscais para perceber se havia ali contrabando, correto? Correto. Vamos apresentar os nossos Vamos convidados? apresentar, sim, senhora. Temos o Ricardo Pacífico, temos o Fernando Moital e a Rita Fialho Valente. Olá, bem-vindos. A Rita é coordenadora de animação pedagógica da Sefira. E eu pergunto logo assim, o que é que esta rota, ou o que é que esta rota Pica-Chouriços pretende mostrar? Esta rota é mais uma das rotas que a Sefira tem. Nós somos uma empresa líder em Portugal na criação de produto turístico, de ir ao terreno, ver os recursos endógenos que o território tem e ver a atratividade que tem para o turismo e criar a partir daí rotas. E nesse sentido também trabalhamos sempre o território, a comunidade local com essa vertente. E aqui neste caso, é mais um exemplo disso, temos a rota Pica-Chouriços, que é a história da fronteira da Raia Alentejana, quando as fronteiras ainda eram fechadas e havia o contrabando. Complicadas, E os guardas fiscais faziam toda essa vigilância. Eu própria sou filha de um Pica-Chouriços, morei na fronteira mesmo de Portugal. E vai ser essa história que nós vamos contar no sábado, mas na sexta-feira vamos ter, está aí esse flyer, vamos trabalhar este tema com o público escolar Até do porque estamos quase no crianças, Dia não é? Internacional da Criança. Exatamente. Fernando, o que é curioso é que nesses tempos mais difíceis, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, a coexistência entre os pica-chouriços e os contrabandistas, não sendo fácil, era tranquila, digamos assim. Ou seja, um contrabandista não era propriamente um desconhecido da malta da terra. Com o devido respeito, não é? Bom, nem sempre era assim tão pacífico. Era um constante jogo do gato e do rato. Quer dizer, Mas em algumas conheciam-se circunstâncias... todos? Como? Conheciam-se Conheciam-se todos. Sim, a maior parte deles conheciam-se todos. Eu não posso falar por todos, porque há 4.000 pica-chouriços e não sei quantos... Não estão contabilizados o número de contrabandistas que existiam. Mas muitas vezes conheciam-se, havia uma grande proximidade entre os gatos e os ratos. Neste caso, entre os guardas fiscais, Nunca havia pica-chouriços e a contrabandistas. denúncia dos segredos, por onde é que passavam e por onde iam e como é que escapavam uns aos Havia outros. vários jogos, havia simulações, havia contrabandistas que não levavam nada Para espantar a caça. para espantar a caça, exatamente. Mas este nome vem exatamente de um utensílio que era usado. Foi não é? aquilo que era aquela Não é? coisinha que Era lá uma sonda. enfiava. Mas há Era uma muita gente que sonda. não é? Portanto, era um ferro bastante grande, com cerca de 1,5 m, 2 metros, com uma argola na ponta, que os guardas fiscais, apelidados aqui com a alcunha de pica-chouriços, utilizavam nos carregamentos de mercadorias a granel, utilizavam para perfurar a mercadoria a granel para perceber se havia alguma coisa escondido no meio Algo estranho, dessa mercadoria ou não. E daí o nome pica-chouriços. Eles, de facto, picavam com esse instrumento, que no fundo é uma sonda. Claro. Só aqui interromper, porque quando se faz os chouriços, depois de pôr a carne dentro da tripa do porco, pica-se, todo depois de estar atado, pica-se o chouriço todo com uma agulha. Tudo tem uma razão, E a tudo tem. associação E daí a esta associação. lógica. E também a Landroal ter querido mostrar, não é? Toda esta história que é riquíssima e que ainda hoje tem testemunhas, não é? Ou testemunhos vivos. Exatamente, o Landroal, como o Conselho, a Câmara do Landroal, vai-se colaborar com a Sefira nesta atividade e porque nós, em Landroal, fazemos uma investigação sobre o contrabando, essencialmente sobre ex-contrabandistas. Fizemos um levantamento, uma série de ex-contrabandistas, com documentários, e depois fizemos uma exposição no ano de 2012. De uma atividade que tão importante foi para a região. Exatamente, porque é uma zona de fronteira. A exposição foi em 2012, foi como um outro evento, mas estes documentários, o levantamento feito a estes contrabandistas, foi fenomenal porque são autênticas histórias de vida contadas na primeira pessoa. Claro.
E esses registros estão devidamente Exatamente, nos documentados. arquivos, exatamente, da Câmara do Alandroal. E, de certa forma, a Câmara acaba por também preservar essa memória e ter ali um produto turístico de qualidade e cultural que merece ser visitado e Com explorado. certeza. E que com merece certeza. que nós voltemos Olha, vamos lá, voltar não é? lá. E se já conhecemos a primeira parte desta história, conhecemos um guarda fiscal, a Cernela foi à procura do contrabandista. Será que ela descobriu mais? Vamos ver. Cernela, temos contrabandista ou não? Eu estou em Montes Juntos, conforme já se aperceberam, aliás já o disse há pouco, e este é um dos outros locais onde realmente havia contrabando, não é? Portanto, o guarda fiscal Rosado, há quanto tempo é que começou a sua vida como guarda fiscal? Desde 58. Princípio de 58. E como é que foi até 74? Então foi andar por aqui, viajando o terreno, vindo aqui a área, dia, de noite, e umas vezes acompanhado, outras vezes sozinho, e porque andávamos nisto. E onde é que se escondia? Escondíamos atrás dos arbustos, dentro dessas oliveiras, em sítio. A missão era ver sem ser visto. Isso é que era. E ouvi dizer que às vezes até punha assim um ouvido, Então, assim no isso era chão. outro, como o Vitor vinha. Tipo, estava ali, eu deitava-me assim no chão, punha assim, e eu via trás, o sapateado deles. E conseguia apanhá-los. Não todos, alguns. Esta era a farda da altura já. Da altura. Esta era a farda, mas foi sempre mais ou menos. Era a farda da última farda quando eu formei. Porque em princípio era esta, era o casaco era igual, eram uns calções até aqui e umas plainas. Senhor Vitória, conte-me tudo. Quando é que tudo começou? Eu comecei, quer dizer, antes do 25 de Abril, aí uns 5 ou 6 anos. Sim. Antes do 25 de Abril. E depois andava nas pedreiras, eu acabava lá de vir das pedreiras, iam a pescar ali a casa, e os outros cá em Trena levavam os de Santiago, Ferreira e os do Rosário, íamos. E quando aqui éramos assaltados, vinham com este campo maior para cá. Mas E o para Sr. mim- Vitória era o chefe. Era o portador, mais os outros que chamavam Lagarto, já morreu. Mas quando ele lá ficava, eu é que era o cortador todos os dias. E quando ele queria vir para casa, porque ele estava lá muitos dias, e a gente traziam cuidar a gente, e eu estava lá. E então era o cortador todos os dias para lá. E como é que as coisas funcionavam? Ora, funcionava- Para já levava estes quilos todos às costas, eram 40 quilos. Poucas vezes, foi poucas vezes. Porque depois eles começaram a sangar que andava tudo, o pessoal que estava tudo a trabalhar naquela altura. Andavam nas pedreiras e tinham que estar lá, horas a gente chegava a marchar daqui o Porto Sol, e chegamos aqui a quase ao nascer de sol. Ó, Sr. Vitória, e como é que era? Atravessavam o rio Portanto, e sim, depois... passávamos o que lado? barco, no barco, o barqueiro passava a gente 4, 5, 6 e as cargas. E depois aqueles iam andando até um certo sítio ponto que eu combinava com eles. E eles também já sabiam, já tínhamos coisas, era o barrancão, era o azeiro dos pombos, quer dizer, sucessivamente assim. E eles descansando, esperavam lá. E depois íamos atrás de mim, todos. Quando chegavam lá àquela altura, iam todos atrás de mim, todos E escalados. de onde é que vinha o café? Aquele café que vocês Vinha levavam? do Rio do Naveiro, de Campo Maior. Era numa fábrica que está cá dentro de Campo Maior, hoje é lá fora, né? E vinham cá as caminhonetes, traziam os faros, por exemplo, éramos 40 homens. Eles sabiam lá os homens que eram 40 homens. 40 homens, chegavam cá, pronto, eram 20 faros que eles traziam. Depois vinha buscar aqui o pessoal da Trena, o Santiago aqui Ferreira e o Orvalho, o Rosário, e marchávamos caminho da Guadiana. Chegava lá a Guadiana, chegava ali a caminhonete, o homem ficava ali a dormir até que a gente voltasse. Eu acho que vocês podem contar estas histórias nos dias 30 e 31. Eu vou pedir à Célia também que venha aqui para o pé de nós, porque aproveitamos para fazer este convite para que todos aqueles que nos estão a acompanhar aqui no Portugal no Coração possam vir até aqui, não é? Agora fazemos o convite a todos que queiram visitar-nos nos dias 30 e 31 deste mês, a estar presente na nossa Rota Pica Chouriços. Obrigada. E vai ser uma grande festa. Muito obrigada a todos e beijinhos! Oh, Cernela, só espera que Cernela, ao um chegares cá... grande beijinho. Não, que nos traga um chocolatinho contrabandeado, lá de Ai, espanhol. meu Deus do céu, Cernela, não lhe des ouvidos. Nós continuamos a conversa com a Rita, o Fernando e o Ricardo e lançamos aqui mais uma ideia que, apesar de se falar do contrabando e de parecer, obviamente, e é algo ilícito, ou era algo ilícito e que era bastante penalizado, para muitos era uma questão de sobrevivência, não é?
Exatamente. Portanto, para muitos era um complemento dos seus parques, das suas parques remunerações, não é? E começavam bastante cedo, quer dizer, começavas a contrabandear com 13, 14, 15 anos, desde muito Fernando, novo. e há pouco, quando eu me referia que era uma coexistência pacífica entre eles, é porque se conheciam todos, pelo menos do lado de cá, mas, por exemplo, do lado de lá, a coisa não corria assim tão bem, às vezes. Não, às vezes era um assunto mesmo de morte, quer dizer, houve contrabandistas que morriam e A polícia espanhola não os conhecia os de lado carabineiros nenhum. não perdoavam, não é? E do lado de cá também era um assunto, quer dizer, não era muito pacífico, porque perder a carga era o mínimo que lhes podia acontecer. Aos contrabandistas também era dramático, não é? Porque as pessoas era aquele bocadinho que fazia a diferença entre a sobrevivência e ver um bocadinho melhor. Rita, o que é que se contrabandeava mais? Café? Café, gado, aqui na zona do Alandroal era mais o café, mais abaixo a rota também está presente em Moura, Serpa e Barrancos. Então ali na zona de Moura, Serpa era também muito gado, porque aí o rio já não passa, já podiam passar o gado para o outro Aí lado. já era um bocadinho mais difícil, já não ia com pica-chouriço. Sim. E depois era muito os chocolates, os perfumes, os pirexes, todos esse material que era para vender cá. Mas a Rita, quer dizer, teve, por um lado, a experiência única de viver mesmo na fronteira, sendo o seu pai um pica-chouriços, como estávamos nós aqui a descrever. A Rita tentava um pulinho para a esquerda, saltava o muro do quintal, estava em Espanha, então estava. Como é que foi crescer assim? Ou durante quanto tempo viveu assim? Foi cerca de 7 anos, foi quando nasci. Meu pai estava no posto de Safara, depois foi para o posto de Vila Verde de Ficalho. E foi muito giro, porque andávamos ali à vontade e eram as famílias todas dos guardas fiscais lá, e era muito giro. Essa a parte boa. A parte má, sentia? Algum receio, algum medo? Muito criança, Não, era muito criança, então, e depois era como eram muitas famílias que ali estávamos ali. Ainda foi uma época, como dizia o Mário, pacífica. Sim, bastante Ora bem, pacífica. este projeto insere-se neste programa Mais Vastos Compadres. Exatamente. O pica-chouriço é este fim de semana, mas isto até novembro temos aqui muita programação. muito que lhe dar, muito passeio para vai dar. ser lançado agora dia 31 e vai ter sempre um evento anual por esta altura do ano. Mas também está disponível para grupos a partir de 15 pessoas e que poderão fazer a visita em qualquer altura. O próximo é 31 de maio. O próximo é 31 de maio, que é já este sábado. Esperam lá na região quantas pessoas? Estamos a receber várias inscrições, mesmo de pessoas que estão nos alojamentos ali próximos e que aproveitam. Portanto, a autarquia está preparada para receber assim tantos visitantes? Esperamos que sim. E que seja uma forma também de atrair pessoas a conhecer não só, obviamente, esta rota, mas outras coisas que o Alandroal e também toda aquela zona à volta tem para oferecer. Sim. Boa gastronomia, boa gente. Sim, vamos ter boa gastronomia no piquenique, que vamos ter um cabrito assado, caldo verde, os enchidos, os queijinhos. Depois também há a opção de quem quiser jantar no Alandroal, também tem a opção de jantar na Adega dos Ramalhos, que é um restaurante típico também lá da vila. Ora, está um bom programa para o fim de semana. E a participação também do grupo. E temos o grupo. Que é o Trigueirão no Relheiro. Um grupo de instrumentos tradicionais. O fim de semana vai estar bom, vai estar com sol, portanto é uma boa dica já para o fim de semana. Até porque estamos quinta-feira, só falta um dia para fazer os planos para o fim de semana. Meus caros, muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso este fim de semana e também, obviamente, em toda esta rota que vai até ao final do ano. Muito obrigada. Obrigada.